Então, começou a ensinar que importava que o Filho do Homem padecesse muito. Então, o próprio Cristo está dizendo que quem rejeitou ele foram os anciãos, os principais sacerdotes e os escribas. Estes tinham o poder na época de coroá-lo rei. Lembra? A promessa dizia sobre um descendente de Davi que viria a reinar. E todos do primeiro século estavam esperando o descendente de Davi, estavam esperando o Messias. Então, o que era o Messias? O Messias era o descendente de Davi. O descendente de Davi que ia sentar no trono. Eu gosto sempre de enfatizar isso para você conhecer um pouco da história. O que acontece? O último rei ao trono de Judá foi o rei Zedequias. A partir dali, deixou de reinar sobre Israel, e Israel também perdeu a sua soberania. Na verdade, Judá perdeu a sua soberania e passou a ser escravo de nações. Porque o Império Babilônico, através de Nabucodonosor, ele entra, invade o reinado de Zedequias, leva ele, mata os filhos dele na frente dele, fura os olhos dele e ele morre dentro da prisão. Então você vê que foi terrível. Então o último descendente de Davi é o rei Zedequias. Mas a promessa dizia que um descendente, nunca faltaria um descendente assentando no trono de Davi. A partir daí, o povo de Deus, principalmente Judá, porque Israel já tinha sido levado cativo antes pelo Império Assírio, e depois a Babilônia toma, vence o Império Assírio, e ele se torna a maioria, ele se torna o império que está no poder. Ele leva o que faltou, que era Judá e Benjamim, essas outras duas tribos que faltavam, no ano 586 a.C., tá? As primeiras 10 tribos já foram levadas antes pelo Império Assírio, em 723 a.C. Então, a partir daí, não tem um descendente do rei Davi, que era uma promessa que Deus tinha feito para ele em 2 Samuel capítulo 7, que seria para sempre esse reinado dele na terra. Mas chega nesse período, então o rei Nabucodonosor invade Jerusalém, queima a cidade no dia 9 de Av e leva todo mundo cativo, e não tem mais o descendente. Aí vem os profetas falando que não faltaria um descendente no trono de Davi. Também vem o profeta Daniel lá atrás, que ia ter 70 semanas, e o ungido seria tirado, seria morto, e depois haveria a guerra até o final. Então a gente percebe ali que no primeiro século eles estavam esperando o Messias. Já era esperado por causa das 70 semanas de Daniel. Então, as 70 semanas de Daniel vai dar exatamente no primeiro século. Inclusive, ali vai falar que o sacrifício seria paralisado, não haveria mais sacrifício. E o templo foi destruído no ano 70. Então, você percebe que aconteceu de fato tudo que o profeta Daniel profetizou. E o Messias apareceu. O filho de Davi apareceu, inclusive ele foi chamado disso, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele foi chamado. Mas quem tinha que reconhecê-lo como o descendente legítimo ao trono de Davi? Quem? Os anciãos, os principais sacerdotes. E estes rejeitaram ele. Então não foi o povo judeu que rejeitou, não. Tanto é que os discípulos de Jesus eram judeus. A maioria do povo que estava junto com ele, vivendo milagres, eram judeus. Então você percebe que quem rejeitou o Messias não foram os judeus, mas foram os principais, que tinham o poder de coroar o Cristo naquela época como o descendente legítimo de Davi. Assim como aconteceu com o próprio rei Davi. Lembra? O rei Davi teve 3 unções. A primeira dentro da casa, o profeta Jessé vai lá, o profeta Samuel vai lá na casa de Jessé e vê realmente os irmãos. Tá faltando alguém? Você tem mais algum filho? Tem um aí. Aí leva Davi, ele é ungido lá. Só que depois os anciãos vão reconhecer ele como rei de Hebrom, e depois como rei de todo Israel. Então ele teve 3 unções ali, você percebe, na vida do rei Davi. E tinha que acontecer a mesma coisa com o descendente de Davi. Essa liderança, esses principais, deveriam reconhecê-lo e não fizeram. Se fizesse também naquela época, seria uma situação muito complicada, mas não fizeram. E aí ele morreu, ele ressuscitou,
e esperando com que a restauração chegasse, né, a palavra chegasse a todos nós. Então agora o povo de Israel não foi substituído, o povo que não era povo foi incluído, fazendo parte desta aliança eterna. Então isso é muito importante você entender dentro da palavra do Eterno. Então, no período que Jesus já veio e depois os próprios discípulos, o apóstolo Paulo, se reuniam aos sábados numa sinagoga. Eu já disse isso, não precisa ser numa sinagoga, tem que ser num lugar onde prega essa mesma palavra, né? Nós, graças a Deus, estamos fazendo isso hoje, mas é a palavra do Eterno. Começamos ali na Torá, nos profetas, mas também falamos da Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, e tudo se encaixa, harmoniosamente, tudo perfeito quando nós lemos as duas coisas. Você precisa entender o fundamento para poder entender as histórias do Novo Testamento. Eu comecei a entender muito mais o Novo Testamento depois que eu comecei a estudar as Parashot. Muito mais. Porque não é uma coisa que, o Antigo Testamento é uma coisa, o Novo é outro. Não, é uma continuação histórica. Há um decreto divino. E aí você vai ver também em Apocalipse capítulo 21, não uma substituição, mas tanto as 12 portas que têm os nomes das 12 tribos de Israel e os 12 fundamentos que têm os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, tudo junto. Então você percebe que não há nada dividido. É uma construção só, aperfeiçoada pelo Mashiach. Então estou deixando para vocês aqui, por isso nós estamos estudando esta porção todos os dias. Todos os dias nós temos aí um pedacinho dessa porção para poder falar com você, e tem sido bênção demais para a vida das pessoas. Danilo, você tem alguma dúvida sobre isso? Tá tudo certo aí? Não, tá bem esclarecido. Glória a Deus, né? Então vamos lá, então, o que nós vamos falar hoje aqui sobre a porção de hoje. Olha, a porção que compreende hoje é a porção que está em Shemot 30:11 a 31:17, ou seja, Êxodo capítulo 30, versículo 11 até o 31:17. Deixa eu ver aqui, Danilo, até onde você vai ler para mim, que nós não vamos ler toda ela não, para ganharmos tempo, e a gente já vai falar sobre isso. Olha, a gente pode pegar só a primeira parte do imposto para manter a tenda, que vai do versículo 11 até o versículo 16. Vamos fazer essa leitura aqui, por gentileza? Vamos lá. Diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. Quando o contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando o contares. Todo aquele que passar pelo arrolamento dará isto: a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta do Senhor. Qualquer que passar pelo arrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta alçada ao Senhor. O rico não dará mais, e o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando derem a oferta alçada ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel de diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. Então você percebe que esse imposto, né? Esse imposto que foi falado, mas antes de eu explicar aqui, nós vamos fazer o Shema Israel, né? Esqueci do Shema Israel aqui, gente. Eu quero me concentrar para poder trazer para você aí essa palavra do Eterno. Então vamos fazer o Shema Israel aqui e a gente já entra dentro desse contexto. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod, Maruto Leolam, Vaed. Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um.
Bendito seja o nome da glória do seu reino, para todo sempre. Baruch Hashem, glória a Deus por isso. Vamos lá então falar um pouquinho sobre este imposto, né? O imposto para manter a tenda. Eu vou lendo aos poucos aqui os versículos de novo, para você poder entender quanta revelação tem dentro desse pequeno pedaço dessa lição. E olha que nós não estamos lendo toda a lição da semana, só um pedacinho aqui. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os contares. Então, quando nós olhamos aqui, né, esse texto, a Bíblia fala sobre esse meio shekel, né? Esse meio shekel. Inclusive a moeda de lá, de Israel, é shekel, tá? Então se você procurar, eu estive em Israel agora 3 vezes, né? E agora em janeiro estive lá novamente, e a gente percebe que é a moeda shekel até hoje. O Rashi, né, que é um dos comentaristas muito antigo das Sagradas Escrituras, ele fala que ele viu como se fosse uma moeda de fogo que Deus mostrou para ele como se fosse realmente uma expiação, né? A expiação. Tem coisa muito profunda nisso daqui. Uma delas é que alguém daria moedas para a redenção. E a gente viu isso acontecer com Judas, né? Judas, ele vendeu, né, o seu Messias, ele vendeu o Cristo por 30 moedas de prata. Ele vendeu por 30 moedas de prata. Então ele vende, né, e a redenção viria por essa venda, por esse shekel, né? Então ele vendeu o nosso Messias por essas 30 moedas de prata. Eu quero ler algumas coisas que são importantes aqui para você dentro disso. Ó. Este tema central desta leitura é que Deus ordena o censo mediante o meio shekel. Então Deus está fazendo o censo aqui, e a contagem é sobre o meio shekel e não sobre pessoas. Porque Deus não queria que contasse cabeça de pessoas. Deus queria que contasse coisas, principalmente o meio shekel. Agora, olha que legal. Era um mandamento de Deus que não se podia contar pessoas. Por exemplo, numa reunião, eu já fiz isso muito lá atrás, não sei se o Danilo também já viu. A gente perguntava às pessoas, né? Quantas pessoas vieram no culto hoje? Tantas pessoas. Quantas pessoas estiveram lá em tal lugar? Tantas pessoas. E a Bíblia, ela, de uma certa forma, a interpretação que se tem nesse texto é que não pode se contar pessoas, mas se conta sapatos, se conta roupas, se conta objetos, se conta contribuições, mas não conta pessoas. Então Deus aqui estava trazendo um mandamento no sentido de que não se deveria contar pessoas. Aí vão explicar o motivo, né? O porquê, quais são os motivos que nós não podemos contar pessoas, mas sim coisas. Aí alguns comentaristas vão explicar para nós o seguinte, que contar reduz pessoas a números. Você já leu aquela expressão, ou já ouviu aquela expressão dizendo assim, ó, você é mais um número. Sim. Essa expressão, quando se fala assim, ó, eu sou mais um número neste lugar aqui apenas. Então é como se a pessoa não valesse nada. Então, alguns comentaristas falam que Deus está valorizando o ser humano. Ele não quer que o ser humano seja apenas um número, ele não seja apenas uma contagem, mas que ele seja o quê? Especial dentro do projeto dele. Então, Deus não queria que contasse, olha, quantas pessoas nós estamos aqui hoje?
uma, duas, ele não quer que conta as pessoas, ele quer que conta, por exemplo, assim, ó, tem 2 pares de sapato, 1 par de sapato, 2 pares de sapato, contava-se coisas, mas não podia se contar pessoas, porque Deus não queria que o ser humano fosse reduzido a apenas um número, apenas uma estatística, mas que ele mantivesse o ser humano como alguém realmente muito especial. Olha o cuidado de Deus em relação aos seus mandamentos. Tremendo, não é, Danilo? Tremendo, é o zelo de Deus, né? O zelo, o cuidado dele conosco. Ele diz assim também, ó. Israel é contado por mérito espiritual e não por estatística. Até hoje, eles não querem contar, olha, quantos descendentes existem. Não. Eles não podem ser contados por estatística, apenas uma estatística. Ela tem 19 milhões de pessoas, ela tem 15 milhões. Não. E o que é interessante é que Deus ele pede para que cada um entregue o meio shekel, porque era por esse meio shekel que se fazia a expiação. Então ia se contar o shekel, ia contar essa moeda e não ia contar as pessoas. É muito engraçado, né? Eu já vi em vários lugares a pessoa fala assim, olha, a gente está com 100 pessoas dentro do ambiente e só 20 ofertaram, e só 20 dizimaram. Né? Então Deus queria que contasse não o número de pessoas no ambiente, mas o número de oferta que foi levantada ali. E pelo número de ofertas, ele falava, olha, é isso daqui, é isso aqui. É pela oferta que a gente vai entender quem de fato está aliançado, quem está agarrado, quem está de fato junto. Não é a quantidade, mas é o quanto essa pessoa tirou de si e colocou lá. Agora, o que é meio shekel? Meio shekel, todo mundo, ele queria que todo mundo, ele facilitou a situação para todo mundo. Ele disse o seguinte, olha, eu não quero, o rico dá mais e o pobre não dá nada. Eu vou pedir para que vocês tenham um imposto anual de meio shekel. Meio shekel, gente. Hoje, um shekel deve estar em torno de R$1,84, R$1,84. Se é meio shekel, dá quanto isso daí, Danilo? 92 centavos. 90 centavos, vamos colocar aqui. Então, 90 centavos, ele queria que todo mundo desse 90 centavos. O rico desse 90 centavos e o pobre desse 90 centavos anualmente. Anualmente. Agora, um pobre falar que não tem 90 centavos para dar, ou um rico falar que não pode dar, ele queria que todos tivessem comprometidos com a restauração. Então, esse valor de meio shekel é trazendo esse pensamento, dizendo assim, ó, todos vocês que estão dentro deste ambiente precisam se envolver. Por isso que ele não queria que contasse as pessoas, ele queria que contasse quanto shekel. Quanto shekel? E quem dava acima de 20 anos? Então, toda pessoa acima de 20 anos tinha que contribuir com esse meio shekel uma vez por ano, que era um imposto para a tenda. Era um imposto para a tenda. Não tinha nada a ver com dízimo, nada a ver com oferta, nada a ver com isso. Era um imposto para ver se realmente essas pessoas estavam engajadas ou comprometidos com o processo da restauração. Então, o pobre e o rico estavam em nível de igualdade. Não existia aquela situação, é muito para eu poder ofertar, eu não posso. Ou o rico falou assim, nossa, daí é mixaria. Não, eu não quero saber se é muito ou se é pouco. Eu quero que todos tenham a consciência de que vocês fazem parte deste plano de redenção ou esse plano de restauração. Então não se podia contar pessoas. Então quando você vê um ambiente onde tem 100 pessoas, você não vai contar com todo mundo. Você vai contar com quem realmente é engajado. Aquele que realmente é obediente, aquele que, olha, está aqui a minha parte. Agora tem pessoas que faz a sua parte e o outro não faz a parte dele. Aí fica difícil. Mas o Senhor sabe quem realmente está engajado
e quem não está engajado. Por isso que ele define algo aqui, para que essas pessoas contribuam ou façam parte do projeto de Deus. E esse negócio é um negócio tão sério, Danilo, mas tão sério, que eu quero ler um texto, né, dentro disso daqui para você, que se encontra, primeiramente, lê para mim primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Depois nós vamos para 2 Samuel 24. Mas primeiro nós vamos para 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Olha o que diz aí. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Então, tá vendo? Deus não queria que contasse pessoas, mas contasse o quê? Coisas. Podia contar espada, podia contar capacete, podia contar par de sapato, roupa, mas não podia contar pessoas. Para não encher o coração dizendo, olha quanta gente nós temos aqui. Olha o nosso exército. E quem que incitou ele a contar pessoas? Satanás. Satanás. A Bíblia diz que o diabo vai fazer de tudo para que a gente quebre o mandamento. Porque a partir do momento que nós quebrarmos o mandamento, muitas coisas podem acontecer de mal contra as nossas vidas. Agora, olha o que aconteceu em 2 Samuel, capítulo 24. Nós vamos ler o texto para você ver que Satanás incitou Davi a contar e isso aconteceu. Agora, olha o que diz, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 24, do versículo 1 a seguir. Nós vamos ler aqui juntos. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, numera a Israel e a Judá. Então aqui, ó, não está falando que foi o diabo. Só que a leitura que nós vimos lá em 1 Crônicas, né, 21:1, fala que quem que incitou Davi a contar? Satanás. Satanás. Então tá aqui, ó. E incitou a Davi contra eles. Quem que incitou? Satanás. Vai, numera Israel e a Judá. Vamos lá. Disse, pois, o rei Joabe, o rei a Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo, agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse a Joabe ao rei, ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas, por que deseja o rei meu senhor este negócio? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, e contra os capitães do exército. Joabe, pois, saiu com os capitães do exército da presença do rei para numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão e acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gade, junto a Jazer. E foram a Gileade e à terra baixa de Odse. Também foram até Dan-Jaã e ao redor de Sidom. E foram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para o lado sul de Judá, a Berseba. Assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. E havia em Israel 800 mil homens de guerras, que arrancavam espada, e os homens de Judá eram 500 mil homens. E pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor, muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo, vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Foi, pois, Gade a Davi e fê-lo saber e disse-lhe, queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou por 3 meses fujas de teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia. Porém, caiamos nas mãos do Senhor,
porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até ao tempo determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo, que fazia destruição entre o povo: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi o anjo que feria o povo, falou ao Senhor, dizendo: Eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi. Porém, estas ovelhas o que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu, conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna, e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna, e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: Por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isto deu Araúna, como um rei ao rei. Disse mais Araúna ao rei: O Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: Não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Você viu que interessante esse texto? Ele foi tentado a contar o tamanho de exército que ele tinha. E aí Joabe, né, o capitão dele, ele, quando viu a contagem, o versículo 3 ele fala assim, ó, ele disse ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é. E os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que deseja o meu rei este negócio? Então você percebe que eles começaram a colocar a sua confiança nas pessoas, no tamanho do seu exército, no tamanho do seu efetivo, e não a confiança em Deus. Então, nós, quando conectamos isso daqui também com Juízes capítulo 7, lembra quando Deus pede para Gideão também fazer para destruir, né, os inimigos que se levantavam contra eles, os midianitas ali, né, tinha vários povos das montanhas que vinham de tempos em tempos no período dos juízes levar. Tinha 33 mil pessoas. E aí o Senhor fala assim, ó, conta para mim somente aquele que vai beber a água. Não era pessoas, porque se fosse contar o número de pessoas, ele tinha quanto lá? Ele tinha 33 mil pessoas, 30 mil pessoas. Então ele ia numa ideia de que tinha 30 mil pessoas junto com ele e que eles iam vencer o inimigo. Mas quando Deus fala, manda beber a água que nem o cachorro, que nem o cão, aí se achou aquele gesto, né, agachado de coque, tomando água. Daquele número enorme de pessoas, tinha apenas 300. Ou seja, só 300. Se ele confiasse naquele exército que estava com ele, ele perderia a guerra. Mas ele ouviu o direcionamento de Deus e ele contou as pessoas tomando água, né? Olha, conta água. Quem está tomando água, não o número das pessoas que tem no total, mas aqueles que estão de coque tomando água. Então conta aí quantos agachados tem tomando água. E ali eles venceram aquela batalha. E nesse caso aqui o rei Joabe, né, o capitão Joabe disse para o rei, né, falou assim, olha,
que o Senhor multiplique o nosso exército, porque o que nós temos aqui é pouco. E, infelizmente, Davi, ele caiu nessa. E ele contou o efetivo. E a Bíblia fala que houve o quê? Uma praga, uma peste sobre eles. O versículo 10 diz: e pesou o coração de Davi depois de haver numerado o povo. Porque ele sabia desse mandamento que não poderia contar o povo. Ele sabia. Baseado nesse texto de hoje que nós lemos. Olha, conta os meio shekel para remissão, para expiação. Não conte pessoas. E ele contou as pessoas. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Então ele viu que ele tinha contado, só que veio a consequência. Quando chega de manhã, no versículo 11, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai, diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Então, quando a gente quebra um mandamento de Deus, quando a gente quebra um princípio da palavra de Deus, vai ter consequências. Então, não adianta você falar que não vai ter consequências. Vai ter consequências. E nós precisamos encarar essas consequências e resolver essas consequências. O versículo 13 vai dizer para nós: foi, pois, Gade a Davi e fez saber, e disse: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra? Então, esse era a primeira oportunidade para ele. Você quer 7 anos de fome aí? Ou que por 3 meses você fuja dos teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na sua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que te enviou, ao que me enviou. 3 respostas aqui, 3 oportunidades, escolha as alternativas. As 3 é terrível, Danilo. A primeira, 7 anos de fome. A segunda, você vai ter 3 meses fugindo dos teus inimigos, mas eles estão te perseguindo, você imagina. Ele poderia morrer nessa perseguição. Sim. Ou 3 dias de peste na sua terra. Ele fez uma contagem e falou assim: nossa, 7 anos, 3 meses, 3 dias. Eu quero que esse mal passe rápido. Então ele vai dizer para ele, Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens eu não vou cair. Ele falou assim: então eu prefiro sofrer com Deus a que sofrer com os homens. Porque se eu cair na mão dos meus inimigos, eles não vão ter misericórdia de mim. Se eu cair na mão de Deus, Deus vai ter misericórdia de mim. Então Davi sabia que Deus era misericordioso. Davi sabia que Deus era misericordioso. Davi sabia que tinha consequência. Ele reconheceu que ele pecou, que ele cometeu iniquidade. A palavra iniquidade significa uma pessoa que desobedece ou transgride a lei de Deus. Uma pessoa que praticou uma iniquidade é uma pessoa que violou a lei de Deus. E ele sabia do princípio. Ele sabia que não podia fazer contagem de pessoas. Podia contar objetos, coisas, mas não podia contar pessoas, para não se ensorbebecer. Olha aqui quantas coisas eu tenho. Olha aqui quanta gente eu tenho. Olha aqui que eu conquistei, porque eu conquistei isso, porque eu conquistei aquilo. Então a pessoa fica o quê? Ensoberbecida. Ela fica orgulhosa. E isso é um problema muito grande. E isso traz consequências terríveis. E aí Deus ofereceu, através do profeta Gade, 3 oportunidades para ele. Primeiro, 7 anos de fome, 3 meses você fugindo dos seus inimigos, mas eles tentando te caçar, ou 3 dias de peste. 3 coisas terríveis. Aí, o versículo 15 diz: então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo determinado. Então começou pela manhã e foi durante 3 dias. 3 dias. Desde Dan até Berseba. E morreram 70.000 homens do povo. Então custou a vida de 70.000 pessoas. 70.000 pessoas. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir,
o Senhor se arrependeu daquele mal. Se arrependeu não é no sentido de, ai meu Deus, o que eu fiz, né? Eu mesmo, né? O que eu fiz? Não, não é isso. Ele mudou a sentença. O arrependimento aqui significa que Deus mudou a sentença. Ele mudou a sentença daquele mal. E disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, acabou, terminou, retira sua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Alguns vão dizer aqui que esse anjo que trouxe essa situação é Rassatã. Alguns vão dizer que é Rassatã, porque Rassatã teve aqui a autonomia por causa de um mandamento quebrado, então ele vai operar. Você lembra quando chega em Jó, capítulo 1? A Bíblia fala que os filhos de Deus se reuniram e o diabo aparece diante do Eterno, pedindo também que ele cumpra uma maldição sobre a vida de Jó. Lembra disso? Está lá em Jó, capítulo 1. Olha, ele está pecando, então faz isso, faz aquilo. Aí, de uma certa forma, Deus fala, então eu permito, vai lá, toca em tudo, mas não toca nele. Então, quem trouxe essa destruição foi exatamente Rassatã. Alguns vão dizer que foi Rassatã aqui, porque não foi ele que incitou Davi a numerar. E ao mesmo tempo, quando ele quebra esse mandamento, então Deus permite Rassatã tocar na vida ou dessas pessoas, ou nessa situação toda. O inimigo trazendo, mas debaixo de uma autoridade de Deus, de uma permissão de Deus. Se for Rassatã mesmo, se não for outro anjo, mas se for Rassatã aqui, você sabe o que isso mostra para nós? Que o diabo está debaixo da autoridade de Deus. O diabo não é igual as pessoas pintaram, que ele é... Parece que ele está no mesmo nível de Deus, né? Parece que estão batalhando no mesmo nível. Parece que até o diabo vai ganhar de Deus, né? Ele está medindo força com Deus ao ponto de ganhar uma batalha. Mas aqui, se for Rassatã, tem uma coisa muito interessante para nós. Primeiro, ele só vai agir se houver permissão da parte de Deus. E quando Deus disser para ele, basta, chega, acabou, ele tem que parar. O texto é muito claro, no versículo 16, está dizendo assim, disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo. Então quem que veio para destruir? Quem que veio para causar uma situação complicada? Quem que incitou Davi a quebrar o mandamento? Quem que foi? Rassatã. Vamos voltar lá para 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Satanás sabia o mandamento. Rassatã, o anjo do mal, sabia o mandamento. E ele sabia como venceria Davi aqui ou causaria um transtorno para Davi. Então ele faz com que Davi quebre aquele mandamento. Ele incita Davi a quebrar aquele mandamento. E se Davi quebrasse aquele mandamento, consequências viriam sobre a vida de Davi e daquele povo. Então, olha que coisa interessante para nós entendermos. A Bíblia fala que o diabo crê em Deus e estremece. Ele sabe dos mandamentos. Ele sabe qual mandamento, se quebrado, vai trazer uma consequência para minha casa, para minha vida, para minha família. E o que ele vai fazer? Ele vai tocar na gente antes disso? Não. Ele vai nos incitar a violar os mandamentos de Deus. Porque violando os mandamentos de Deus, a maldição vem. Lembra de Deuteronômio 28? Se ouvires atentamente a voz, Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, certamente essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Mas, se não deres ouvido a voz, Senhor teu Deus, e não guardares os mandamentos que hoje te ordeno, certamente essas maldições virão sobre ti. Isso está no versículo 15. Virão sobre ti e te alcançarão. Então a bênção e a maldição está onde? No mandamento. No cumprir ou não cumprir o mandamento do Senhor. Isso vai trazer para nós. E aqui está nítido para nós
que Davi sabia do mandamento, ele estudava a Torá todos os dias, de dia, de noite, de madrugada. Ele tinha um prazer na lei de Deus, mas ele quebrou o mandamento de contar pessoas. E aí trouxe para ele uma consequência muito grande. Mas aqui entra a soberania de Deus. Satanás recebeu a permissão. Ele não fez nada por conta, Danilo. Satanás não trabalhou por conta própria. Ele não é um anjo que trabalha por conta própria. Se ele está atuando é porque há uma permissão de Deus. E se Deus permitiu, com toda certeza há um mandamento violado. Há um mandamento violado. Por isso que é importante você conhecer a palavra do Eterno, conhecer os mandamentos do Senhor, para que Satanás não toque na sua vida. Mas aqui a gente vê o poder e a soberania de Deus. Quando chega num determinado momento, ele diz: basta, pare, não vai fazer mais isso. E aí, vendo Davi, o versículo 17, ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor dizendo: eis que eu sou o que pequei, eu pequei, e que iniquamente procedi, porém essas ovelhas, o que elas fizeram, Senhor? Seja, pois, a sua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. E saiu, pois, Araúna, inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse a Araúna: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Você lembra? Um shekel fazia a expiação do povo, lembra disso? Meio shekel fazia a expiação do povo. E o que ele vai fazer aqui? Ele vai comprar essa terra agora, não por um shekel, mas ele vai comprar essa terra com dinheiro. E essa terra que ele compra é a terra de Israel. Que coisa interessante isso, né? Aonde vai se edificar o templo no futuro, para que os sacrifícios sejam levantados neste lugar para restaurar todo o mundo. Então, olha o que Deus, dentro da sua palavra, já tinha falado, que aquele shekel ia retificar e espiar as pessoas. Davi está vivendo algo nesse sentido. Tudo isso deu a Araúna, né? A Bíblia fala, tudo isso deu a Araúna, um rei, como um rei ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, mas por preço justo vou comprar, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Ele comprou aquele pedaço de terra por 50 ciclos de prata. Ele comprou por muito mais. Ele entregou o shekel, o meio shekel, aqui no sentido figurado da palavra, para fazer expiação pelo povo. E começa depois esse templo a fazer expiação, Danilo, por todas as pessoas, para aqueles que tinham aliança com Deus. Então você percebe que quando você quebra o mandamento do Senhor, você viola o mandamento do Senhor, Satanás, muitas vezes, ele é permitido e é autorizado por Deus para tocar em algumas situações da nossa vida. Então, se tem alguma coisa que está sendo tocada em nós, não é o diabo que tomou iniciativa e foi lá e tocou. Deus permitiu que isso acontecesse. É a gente mesmo que deu legalidade. Você deu legalidade, você violou algo. Mas o que eu violei? Basta você clamar a Deus e dizer: Senhor, onde eu pequei? Qual foi o erro? E Deus pode enviar você um profeta, um Gade. Porque foi isso que aconteceu. Deus usou um profeta para vir falar com ele. E ali mostrar para ele aonde tinha errado. E Deus, né, uma consequência mínima, e aí depende muito daquilo que nós fizemos diante do Eterno.
E o Senhor pode cessar isso através da sua palavra, através do perdão, através de coisas genuínas que a gente faz para Deus. O versículo 25 ele diz assim, ó, e edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Então você percebe que teve o quê? Um arrependimento, né? Um reconhecimento do erro, teve o arrependimento e teve a parte prática. Ele foi lá e cumpriu a parte que deveria ser feita. E a Bíblia fala que Deus, então, aplacou essa praga e essa peste. Tem um outro texto, Danilo, muito importante aqui para nós também, em Mateus, no capítulo 4, no versículo 1 até o versículo 11, que acontece também uma coisa semelhante, né, dentro de um outro contexto. Mas olha que interessante, né? Satanás sempre incitando, Satanás sempre tentando as pessoas, inclusive o nosso Messias, a quebrar, de fato, a palavra do Eterno. Mas aqui a gente tem um vencedor. Aqui, Satanás não teve permissão em tocar em Jesus, porque Jesus, né, que estava aqui conosco na terra para cumprir o propósito, ele foi tentado em todas as coisas, a Bíblia fala, mas ele não pecou. Olha o que diz a Bíblia aqui em Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Quem é que levou Jesus ao deserto? O Espírito. O Espírito levou. Não foi a pessoa que entrou no deserto sozinho. Tem pessoa que entra no deserto sozinho. Mas a Bíblia fala que o Espírito de Deus levou ele ao deserto. Para que levou ele ao deserto? Para ser tentado pelo diabo, para ser incitado por ele. Então foi o Espírito que levou Jesus ao deserto. Agora tem deserto que nós entramos. Tem deserto que Deus nos coloca. E tem deserto que nós, pela desobediência, entramos em desertos. Pela falta de prudência, pela falta de responsabilidade ou de sabedoria, nós entramos em deserto para ser tentado pelo diabo. E aí ele jejua 40 dias e 40 noites e ele teve fome. Quando ele terminou, o tentador chegou e disse para ele: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Então aqui falando sobre a identidade de Cristo. Sobre a identidade dele. Olha, se você é filho de Deus, então mostra para mim o milagre aqui. Prova para mim, né? Prova para mim que você é filho. Prova para mim que você é filho de Deus. Faz um milagre aí, deixa eu ver se é mesmo. Você é crente? Então cura. Esses dias eu vi uma pessoa falar assim, então Jesus cura? Então vocês creem que Jesus cura? Então cura essa pessoa aqui. Eu vejo o diabo na boca dessa pessoa. E o mais interessante está no versículo 4. A primeira torazada que Jesus dá na cara do capeta. No versículo 4 ele diz assim, ó, ele porém respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Qual era a necessidade dele? Comida. Ele estava de jejum. Então, o Satanás do inferno estava querendo pegar ele numa necessidade. E esta necessidade ia cair por terra a identidade de filho. Ah, você é filho? Como é que ele sabia? Como é que Satanás sabia que ele era filho? Você sabe por quê ou não? Como é que Satanás sabia que Jesus era filho? Ah, porque o diabo sabia que ele era filho. Não, é porque no capítulo 3, Danilo, no capítulo 3, no versículo 17, olha o que a palavra de Deus diz. Eis que uma voz dos céus dizia, este é o quê? O meu filho amado, em quem tenho prazer. De onde veio essa voz? Dos céus. Então você imagina uma voz saindo dos céus dizendo,
Este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Quando Deus falou que Jesus era o filho amado, Satanás se levantou. Satanás se levantou. E isso serve para você, meu amado. Quando você recebe uma identidade de filho, Satanás se levanta para tentar você. E aí você precisa dar palavra para vencer isso. Foi o que aconteceu aqui. Se o nosso Messias foi tentado só por ouvir a voz de filho, este é o meu filho amado. Ah, então se você é o filho de Deus, engraçado que Satanás não falou, se você é o filho amado. Satanás tem pavor do amor, né? Ele poderia falar, você que é o filhinho amado. Não, se você é o filho de Deus, então transforma. Mande que essas pedras se transformem em pão. Se você não tiver maturidade, aí eu vou provar para você que eu sou Jesus. Eu vou provar para você que eu sou o Messias. Agora eu vou arrebentar com você, Satanás. Pedras, se transformem em pães agora. Você acha que Jesus tinha poder de transformar aquelas pedras em pães ou não? Sim, com certeza. Ele transformou água em vinho. Como é que ele não poderia transformar pedra em pães? Jesus poderia transformar ou não? Sim. Mas Deus mandou transformar pedras em pães? Amando de quem? Amando de Deus, do enviado? Ou amando de Satanás? A quem ele obedece? Ele é obediente a quem? Se ele deixa de obedecer a Deus para obedecer a Satã, ele se submete à vontade de Satã aqui. Satanás tentou pegar ele. E ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas o quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus. E Yeshua disse que isso estava escrito. E aonde que está escrito dentro da Torá? Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Lê para nós, Dan. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, olha que interessante esse texto, como esse texto está ligado a Jesus. Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer. Estava humilhado no deserto, tendo fome. Olha lá, deixou ter fome. Esse texto está falando do povo de Israel. Esse texto está falando do povo de Israel. Mas lá no contexto está falando de Yeshua. E ele vai pegar o mesmo contexto de Israel e Yeshua. Por isso que muitas vezes o judeu ele vai falar que o servo sofredor de Isaías 42 é Israel. Porque o próprio Jesus ele compara a Israel. Nesse texto fala que humilhou, deixou ter fome, mas ele não foi iludido pela necessidade. Ele venceu Satanás. E é justamente nesse texto que está de acordo com o que Jesus está vivendo ali. E ele vence Satanás. Mas Satanás desiste dele? De forma alguma. No versículo 5 ao 6, Danilo, lá de Mateus capítulo 4, diz o quê? Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Olha que interessante, Satanás conhece a palavra. Satanás também faz milagres. Como é que ele consegue transportar Jesus para a cidade? Olha que coisa milagrosa que ele faz aqui. Ele consegue, ele recebeu um poder. Ele recebeu um poder de Adão. Então, ele tem poder. Mas esse poder dele é limitado. Não é um poder, todo poder. Ele é um poder limitado. É um poder debaixo do poder de Deus.
E ele transporta Jesus para a cidade santa, transporta. E oferece para ele, né, a oportunidade dizendo, olha, se você então tem autoridade, então fala com os anjos agora. Se lança aí embaixo, cometa um suicídio. E você vai clamar aos anjos, vai ver se os anjos vêm. Satanás cita para ele o texto de Salmo de número 91, do versículo 11 ao 13. O Danilo vai colocar na tela para nós. Olha o que Satanás cita para ele. O Salmo de número 91, do versículo 11 ao 13, do verso 11 ao 13. O que diz aí? Porque aos seus anjos dará a ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calçarás aos pés o leão jovem e a serpente. Você viu? Satanás conhecia a promessa. Olha o versículo 12, Danilo. Olha o versículo 12. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra alguma. Você não vai cair. Os anjos vão se sustentar. Mas aí Yeshua, conhecendo a Torá e a própria Torá viva, ele diz o que no versículo 7 para nós aí, Danilo? Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aonde que está escrito isso? Qual é a parte da Torá que ele usou? Deuteronômio 6,16. Olha o que diz. Deuteronômio 6,16. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como tentastes em Massá. Aonde foi na questão da água lá? Tá vendo? Então nós precisamos entender que Satanás ele vai fazer de tudo. Quando você recebe a identidade de filho, quando você realmente passa por uma situação difícil, Satanás vai vir tentar te incitar, como fez com Davi, para que você quebre ou viole um mandamento. E aqui Yeshua está combatendo Satanás com a Torá. Então aqui ele recebe a segunda torazada na cara. Mas Satanás não desistiu. O versículo 8 ao 9 diz o que para nós, Danilo? Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Olha, agora ele exige adoração. Mas ele faz algo com ele. Ele leva ele a um lugar muito alto que vê todos os reinos do mundo e a glória deles. Que lugar é este? Um lugar transcendental? Será que Satanás levou Jesus num lugar transcendental? Como que levou ele a um lugar e mostrou para ele todos os reinos do mundo? Você consegue perceber a dimensão disso? Está vendo tudo isso? Eu te dou. Se você se prostrar e me adorar. Isso foi entregue para mim. E eu posso te dar. Olha que tentação. Olha que proposta. Eu posso te deixar rico se você fizer um pacto comigo. Eu posso te dar tantas coisas se você me servir. A palavra adorar aqui é servir. Se você me servir. E aí o versículo 10, mais uma vez, Yeshua conhecendo a palavra, conhecendo a Torá, principalmente Deuteronômio, ele diz o que para ele? Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. E aonde que está escrito isso dentro da Torá? Em dois lugares, Deuteronômio 6,13, e o Danilo vai ler para nós. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. E 10, versículo 20. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Então ele mostra para Hassatan que não. Existe um Deus, apenas um Deus que pode ser adorado. O eterno, a divindade, o único Deus. E o que acontece no versículo 11, quando Satanás vê que Jesus conhecia a Torá? Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Exatamente isso que eu quero deixar para você, meu querido. Eu quero deixar algo muito precioso da parte do Eterno para você. Vale a pena você
Você é filho de Deus. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Você recebeu uma identidade. Não deixa Satanás tentar nas suas necessidades. Não deixa Satanás tentar na sua autoridade. Porque ele vai testar a sua autoridade. E não deixe Satanás te levar a adorar, a cometer idolatria, a avodazará. Porque somente Deus deve ser adorado, glorificado. Então eu quero declarar algo para você. Satanás, ele recebeu o poder da mão de Adão Rishon, o primeiro Adão. Ele entregou o domínio dos reinos na mão de Hassatã. Mas Yeshua, com a sua vida e com a sua obediência até a morte e morte de cruz, conquistou tudo isso de volta. Por isso ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. A obediência de Cristo até a morte, que levou à cruz, trouxe o poder. Por isso a Bíblia nos diz que o mundo jaz não do maligno. Algumas pessoas falam, o mundo jaz do maligno. Não é do maligno. O mundo jaz no maligno. Quando encerrar esta era, o Messias reinará sobre toda a terra, sobre tudo que existe, porque ele conquistou esse direito pela obediência à palavra e pelo sacrifício perfeito naquela cruz do Calvário. Eu quero deixar essa palavra para você. Você ser filho de Deus já é uma bomba nuclear para o inferno. Mas isso não basta. Você precisa conhecer as Sagradas Escrituras, porque Hassatã, durante a sua caminhada como filho, vai tentar te tentar em todos os aspectos possíveis, para que você não vença, para que você não cresça, para que você não seja a expressão viva do Criador sobre a terra. Assim como o nosso Messias venceu, você também é mais que vencedor em Cristo Jesus. Quero deixar isso para a sua vida nesta manhã, para a sua casa nessa manhã. Leia a palavra, estude a palavra, evite de quebrar algum mandamento do Senhor aí. Apóstolo, mas é difícil. Eu sei, mas evite. Leia, exercite, e você vai começar a avançar, a crescer em Deus e a se tornar alguém muito importante dentro da localidade aonde você se encontra. Eu quero deixar essa palavra ao seu coração. Se Satanás vir tentar te incitar, vir tentar te tentar, dê uma torazada na cara dele, dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Deixa eu orar com você. Yevareha Adonai veishmereha, Yair Adonai panaveleha viruneka, Issa Adonai panaveleha veasen laha shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno levante o rosto sobre ti e te dê a shalom. Lehitraot, até breve em nome de